Olá novamente, pessoal, aula de física, professor Mancini, professores de elite. Segunda aula mecânica. Hoje nós vamos ter uma noção, uma ideia inicial do que vem a ser cinemática, que é o primeiro tópico da mecânica. Vamos ver então aqui, bem rapidamente. O que significa então cinemática? Dentro de um ponto de vista escalar, vetor mais para frente, com mais bagagem, a gente vai falar em vetor. Por enquanto, só a ideia escalar. Cinemática escalar é o ramo da física que pertence à mecânica efetivamente, que significa o quê? Significa descrever os movimentos. Cinemática descreve os movimentos. E quando eu digo descreve significa, ela pensa no tempo, pensa na velocidade, pensa no espaço percorrido, mas não pensa na causa. A causa, aquilo que ocasionou o movimento. Isso é uma outra conversa que nós vamos estudar lá em dinâmica. Então, por enquanto, é só a descrição básica dos movimentos como um todo. E por falar em movimento, nós temos duas coisas para conversar. Algo conhecido pelo nome de repouso e algo conhecido pelo nome de movimento propriamente dito. Cuidado com essas duas coisas. Muito perigo isso aqui, é um perigo danado você acabar confundindo essas estações, porque tanto o repouso quanto o movimento vai depender de um referencial ou um sistema de referência. Eu vou citar um exemplo bem simples e clássico. Vamos imaginar você assistindo esse vídeo na sua casa, sentado na sua cadeira, tá lá, bonitinho, em frente ao seu computador. Então eu digo assim, o José, que é você, vamos imaginar hipoteticamente, está sentado na cadeira. Aí eu faço a seguinte pergunta: o José está em repouso ou está em movimento? Então é uma pergunta vazia. Para a física é uma pergunta vazia, porque está faltando um elemento chamado referencial. Agora, vamos reformular a questão. José, sentado na sua cadeira, em frente ao seu computador, está em repouso ou está em movimento em relação ao solo? Repouso. Porque o José e o solo, a gente percebe que não ocorre uma mudança de posição do José em relação ao solo. Não havendo essa mudança de posição do elemento que eu estou analisando em relação a um referencial, eu digo, olha, ele está em repouso. Voltemos ao José. José, sentado na cadeira, em frente ao seu computador, está em movimento ou está em repouso em relação ao sol? Ao sol. José está em movimento, porque José está na Terra e a Terra executa um movimento de translação ao redor do Sol. Nós vamos ver isso lá na frente também pelas leis de Kepler, lei das órbitas de Kepler, Johann Kepler. Então observem bem, se eu não adoto um referencial, eu não tenho como responder se algo está em movimento ou algo está em repouso. Você está andando pela rua, tranquilo, beleza, e pergunta para o sujeito, fulano, onde é que fica a rua tal? Aí o fulano vai dizer assim, olha, essa rua, o senhor está vendo aquela padaria na esquina? Depois da padaria, pronto, já é a rua. Então o que ele usou para informar a localização da rua? Um referencial, que é a padaria. Entenderam? Então na física é isso, o referencial é fundamental, é o início de tudo, para que a gente possa estar desenvolvendo com mais robustez esse assunto chamado cinemática. Vamos avançar um pouquinho mais. Trajetória. Trajetória é um caminho percorrido, Vamos imaginar aqui um caminho percorrido por um determinado ponto material, Olha lá, ele está no ponto P1, depois está no ponto P2. Eu só vou poder localizar numa trajetória um ponto material se eu adotar uma referência. Essa referência para a trajetória é uma espécie de origem. Por exemplo, quer ver? Você está com o seu automóvel percorrendo a Raposo Tavares. Então você está lá dirigindo e tal, e de repente olha para o seu lado direito uma plaquinha assim, quilômetro 25.
Aí um pouquinho mais à frente está escrito assim, quilômetro 30. Ué, por que será que essa plaquinha está quilômetro 25 e quilômetro 30? Alguém mensurou esse local, essa posição, claro, adotando uma origem como referência. Então, se eu tenho uma trajetória, a primeira coisa que eu preciso adotar é uma origem. Vamos adotar aqui uma origem. A partir dessa origem, eu posso ir determinando as posições. Além da origem ou aquém da origem. Já já eu explico melhor a respeito. Mas vamos supor que eu estou aqui numa posição P1, inicialmente, e depois aqui uma posição P2. Isso não significa que você tem que partir da origem. Não, a origem é apenas uma referência para você se localizar numa determinada estrada, numa determinada trajetória, rua e assim por diante. Então, por exemplo, aqui ó, em relação ao ponto P1, nós podemos entender que aqui existe um espaço S1, que é a distância entre a posição e a origem. E é lógico que entre a origem e o P2 existe aqui um S2, sempre em relação à origem. Por exemplo, quilômetro 25 em relação à origem, quilômetro 30 em relação à origem, voltando naquele exemplo anterior. Uma coisa importante também aqui na trajetória é, quando eu caminho a favor da trajetória, e quando eu digo a favor, é porque a gente adota também uma referência matemática do positivo, da esquerda para a direita. Isso se assemelha muito à reta dos números reais, não é? É sempre da esquerda para a direita. Ou seja, se eu caminho a favor da trajetória, eu estou em movimento em relação à origem, e esse movimento recebe um nome bonitinho, ó. Movimento progressivo. O que significa a palavra progressivo? Eu estou progredindo, eu estou avançando, valores cada vez maiores em relação à origem. Agora imagine você, se ao invés de eu ir do P1 para o P2, eu vou do P2 para o P1, ou até extrapolo aqui a origem para a esquerda. Aí eu vou contra a trajetória. Se eu caminho contra a trajetória, esse tipo de movimento recebe o nome de movimento retrógrado. Então o movimento ele pode ser progressivo ou ele pode ser retrógrado. Lembrando, eu tenho que ter sempre uma referência para poder avaliar qualquer coisa. E finalmente aqui, ó, para a gente poder terminar essa primeira parte, deslocamento escalar ou variação do espaço. O que significa deslocamento escalar ou variação do espaço? O quanto o sujeito percorreu, desde o ponto de saída até o ponto de chegada. Observem, se ele saiu desse ponto P1, que é o S1 em relação à origem, chegou no ponto P2, que é o S2 em relação à origem, ele andou esse pedacinho aqui, ó. Ele andou esse pedacinho. Esse pedacinho a gente chama de delta S. Delta S. Esse delta, essa letra grega, significa em física variação, mudança. Toda vez que eu quero representar a mudança, eu vou embutir aí o delta. Quem é que está mudando? O espaço. Então, delta S. Como é que eu faço então para mensurar o deslocamento escalar ou a variação do espaço? Muito simples, basta pegar o espaço final menos o espaço inicial. Então, se eu tenho aqui ó, o S2 menos o S1, eu vou calcular exatamente o quanto ele percorreu, desde o ponto de saída até o ponto de chegada. Imaginemos então o quê? Que ele saiu num determinado tempo T1 e chegou aqui num determinado tempo T2. Então eu posso mensurar também a variação do tempo, o intervalo de tempo. Como é que eu faço para mensurar o intervalo de tempo? Mesma conversa. Tempo final menos o tempo inicial. Então variação é isso, né? Sempre observando o fim menos o início, eu tenho o quanto variou, o espaço, o tempo e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Um abraço.